A pandemia afetou os fundos imobiliários de maneira irreversível. Verdade ou mentira? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Da Poupança à Bolsa. Os fundos imobiliários tiveram um boom no ano passado, mas sofreram bastante também no período de quarentena forte, com as medidas restritivas de circulação de pessoas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse período conturbado e avaliar o que podemos esperar desse produto a partir de agora. Olá, seja bem-vindo ao Da Poupança à Bolsa, um programa da Ativa Investimentos para ajudar você a entender e a se atualizar sobre o mundo dos investimentos. Eu sou Guto Abranches e hoje vamos conversar sobre fundos imobiliários. No início da pandemia, houve um burburinho no mercado, inclusive com previsões de rendimentos bem pessimistas para esse produto. Mas será que, passado o momento mais crítico da quarentena, isso se confirmou? Vamos falar sobre o tema com Mauro Darugi, que é sócio da Hedge Investments, uma gestora de fundos imobiliários. Prazer ter você com a gente, Mauro. Obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Guto. Um prazer é meu. Eu que agradeço aí poder falar para os seus ouvintes. O ano de 2019 foi particularmente importante, me parece que para a consolidação dessa área dos fundos, né, desse setor. Uma grande perspectiva se formou, só que o ano de 2020, em boa medida por conta da pandemia, acabou também impactando severamente a área de fundos imobiliários. Eu queria, se possível, pedir a você que fizesse em poucas palavras um retrospecto para a gente disso, dessa viagem aí dos fundos imobiliários de 2019 até o início da pandemia, para a gente apontar o que vem a seguir. Pode ser? 2019 foi o melhor ano da indústria de fundos imobiliários por diversas métricas. Então, rentabilidade, volume de novas emissões, número de investidores buscando essa classe de ativos, e tudo isso foi muito impulsionado pelos juros, que realmente estão aí no menor patamar da história. Nós estamos falando que, depois de impostos, estamos falando de uma rentabilidade aí da renda fixa de 1,6%. Sim, é natural que o investidor ele busque investimentos alternativos, busque outras classes, de modo a conseguir um pouco mais de yield, de retorno. E, nesse sentido, muitas classes tendem a se beneficiar, a atrair investidores, a ter captações, e, com certeza, os fundos imobiliários é uma das principais. E aí, um outro ponto que eu acho que vale a pena lembrar também, é que desde o ano passado, desde meados de 2019, o mercado imobiliário começava a experimentar um momento positivo do ciclo, né? Uma recuperação, com redução de taxa de vacância em alguns segmentos, aumento de preços de locação, aumentos do consumo. Então, isso tudo fez com que 2019, tanto pelo mercado imobiliário como os juros baixos, fosse o melhor ano da história. Aí a gente entrou para 2020, acho que toda essa trajetória que você fez a gente pensar, a indústria projetar possibilidades de rendimentos bastante auspiciosos para os fundos durante esse ano. Só que veio um evento externo que é a Covid-19. Como é que isso impactou o setor de fundos imobiliários, Mauro? Pois é, como você falou, a gente saiu aí para o carnaval com a perspectiva de que seria novamente um grande ano para fundos imobiliários, pelos motivos que a gente mencionou aí há pouco, de que realmente o mercado vinha ensaiando uma recuperação nas propriedades, nos aluguéis, nos dividendos. E aí, obviamente, que a pandemia ela teve um impacto muito grande, principalmente nos dividendos que os fundos distribuem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada segmento em específico, mas a gente teve aí uma queda nos dividendos dos fundos. Mas o que vale a pena destacar é que, mesmo nesse momento de queda de dividendos, de queda nas cotações, ainda assim a classe fundos imobiliários ela continuou com um apelo grande para novos investidores, né? Então, a gente que no ano passado, como contamos aí, tivemos uma chegada muito grande de novos investidores. A gente começou 2019 com 200 mil e terminamos 2019 com 600 mil. E ao longo desses meses, mesmo durante a pandemia, essa classe continuou atraindo novos investidores. Então, é óbvio que num ritmo um pouco mais devagar, mas muito pelos juros baixos,
novos investidores continuaram entrando nessa classe de ativo. Hoje a gente tem algo como 900 mil investidores em fundos imobiliários, então mesmo aí durante os meses da pandemia, essa classe continuou atraindo. Nos meses da pandemia, as novas emissões elas cessaram, né? Porque apesar do investidor continuar interessado por essa classe de ativos, todo mundo preferiu esperar um pouquinho mais antes de fazer uma movimentação mais forte. Mas fato é que se a gente olha para as últimas semanas agora, a gente vê que o volume de novos fundos, novas emissões voltou a crescer. E se a gente olhar no ano, já foi aí 15 bi em emissões de fundos imobiliários. Nós estamos, com ainda um semestre pela frente aí praticamente, e a gente acha que esse volume vai dobrar, né? Então, muito provavelmente, de novas emissões, novos fundos, a gente vai ter um ano aí que deve ser muito próximo do que foi 2019. O investidor dos fundos, primeiro, venceu uma resistência, que é natural à medida que todo produto novo chega, passou a ter uma atenção especial para os fundos e, mirando na rentabilidade que você já mencionou, que é muito boa, está apostando de forma significativa a ponto de levar o número de novos investidores aderindo a aumentar e a trazer essa perspectiva boa de virada de ano e melhor ainda para 2021. Fiz um resuminho razoável ou tem algum ponto aí que eu entendi errado? Fez um resumo muito bom. O único adendo é que, do ponto de vista de rentabilidade, existe uma dúvida e um desafio muito grande no curto prazo, em que os fundos voltem a ter aí os dividendos sendo pagos. Mas se você bota uma janela um pouco maior, um ano e pouco, você vê que, voltando ao normal, é uma classe que deve entregar uma rentabilidade muito competitiva, e daí o interesse dos investidores, mesmo assumindo que tem um curto prazo desafiador. Eu queria aqui conversar com você um pouquinho sobre os fundos de logística. E aí, se for possível, já te peço de saída para conceituar para a gente, dar um pouco do beabá. Eles estão inseridos nos fundos do setor imobiliário também, imagino, mas queria que você jogasse uma luz aí para saber sobre quais ativos eles se apoiam, como é que funciona esse segmento. Fundos de logística, e que ficaram aí até famosos ao longo aí dos últimos meses, porque foi uma das classes aí que mais captou, né? Foi realmente, surgiram muitos produtos nesse perfil, são os fundos que compram aqueles imóveis no formato de galpões. Então, imóveis que podem ser usados por uma fábrica, imóveis que podem ser usados por uma distribuidora de produtos, muitas vezes. E aí, são imóveis que ficam nas mais diversas localidades, né? A gente vê aí galpões muitas vezes dentro de São Paulo, galpões aí ao longo das rodovias e das estradas. Então, quando a gente fala desse mercado, a gente tem que ter um cuidado de separar muito bem o que são galpões que vão ter aí uma performance melhor e o que são galpões que vão sofrer, né? Esse segmento, ele talvez tenha sido um dos melhores aí durante a pandemia, porque muitas vezes ele tem aí aluguéis fortes com as empresas que continuaram pagando, né? Então o fundo muitas vezes continuou entregando dividendos. E mais do que isso, né? Com todo o desenvolvimento do e-commerce e das entregas dos produtos que são vendidos pela internet, online, você tem aí uma procura das empresas por galpões que estejam próximos dos grandes centros, para que possam justamente fazer esse processo de entrega da forma mais eficiente num curto espaço de tempo. Então, na nossa visão, aqueles galpões que estão muito bem localizados, inseridos dentro das regiões urbanas, onde está o público consumidor, esses vão continuar tendo demanda, vão até ter um acréscimo da demanda por parte aí das empresas que vão buscar ter um processo de entrega cada vez mais rápido para o cliente final. E aí, obviamente, que você tem que tomar cuidado, imóveis que estão mais afastados dos grandes centros, e a gente vê isso, né? Muitas vezes galpões aí nas rodovias, a muitos quilômetros dos grandes centros urbanos, esses tendem a ter um pouquinho mais de dificuldade aí para poder realmente atrair bons inquilinos. Ocorreu uma curiosidade, você falou, quando é que isso vai melhorar, quando é que esses shoppings vão reabrir? Vocês, na Rede, se fazem essa pergunta diariamente ou, colocando de outra forma, vocês já trabalham com alguma data, com alguma perspectiva de tempo? Olha, durante a pandemia,
as coisas elas mudam muito rápidas, né? Então a gente aqui, os sócios da Red, a gente se reúne diariamente para atualizar as nossas visões e o nosso plano de ação, que ele de fato muda dia a dia, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para shopping, a gente teve um pior momento em que todos os shoppings do Brasil, 100% dos shoppings do Brasil estavam com as portas fechadas ali ao longo do mês de abril. E aí, de lá em diante, a gente vem retomando as atividades pouco a pouco, com algumas restrições. Não tem como você saber o quando isso vai acontecer, porque, de novo, isso é uma questão sanitária que passa pelas autoridades, mas o que tem é realmente um empenho aí muito grande por parte dos gestores dos fundos de tentar estar bem posicionado para o momento dessa retomada, né? Então, você tem aí muitos shoppings que conseguiram, ao longo desses meses, se integrar com as vendas online, com e-commerce, fazer propostas de vendas por drive-thru, uma série de iniciativas, e acho que essa é a mensagem mais importante, né? Que, de fato, a nossa indústria, ela, seja de shoppings, de escritórios, ela conta com bons ativos e bons gestores também, que realmente tem aí como foco capturar esse timing da retomada, né? Não tem como saber quando, mas o que tem, que eu posso te dizer, é que as propriedades e os gestores estão preparados para esse momento aí que vai acontecer. Mauro, uma grande satisfação ter você conosco, é sempre bom saber um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Eu, com perdão do péssimo trocadilho, eu acho que é uma área dos fundos de investimentos que está literalmente de portas abertas e com grande possibilidade, com grande potencial, não só para atrair, mas para justificar a atratividade dos seus investidores. Quero te agradecer muito, obrigado pela participação com a gente, até uma próxima. Eu que agradeço, até uma próxima e parabéns pela iniciativa. Tá bem, muito obrigado. Estivemos com Mauro Daruzzi, que é sócio da Red Investments aqui no Da Poupança Bolsa. Obrigado a você, também sempre nos prestigia, um abraço. Até a próxima edição. A Ativo Investimentos conta com uma equipe de especialistas preparada para ajudar a todos os tipos de investidores, o que é fundamental em momentos de incerteza como agora. Se você quiser contar com esta assessoria, é só abrir sua conta gratuitamente em ativoinvestimentos.com.br. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever e de dar uma olhada nos outros vídeos do nosso canal. Eu sou o Guto Abranches, muito obrigado e até o próximo Da Poupança à Bolsa.